Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a existência, de dois poderes que estão ao nosso redor. E pela Bíblia, nós conhecemos quais são. Um deles é o império das trevas e o outro é o reino de Deus. E nós vamos tocar aqui sobre o instante em que nós somos libertados do império das trevas e entramos no reino de Deus. Todos nós, sem exceção, nascemos sob o domínio do império das trevas. Todos, sejam lindos, feios, ricos, pobres, celebridades, padres, pastores, gurus, bons, maus, todos nascem sob esse domínio. E alguns até questionam, Puxa, mas eu nasci na igreja, desde me conheço por gente, Eu frequento o ambiente cristão. Eu também nasci no império das trevas? Com toda certeza. Com exceção de um homem, Jesus Cristo, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É a herança que nós temos desde Adão até hoje. Lá em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, no império das trevas, colocando assim, para ser império, obviamente, existe um imperador. E esse imperador é Satanás, o inimigo do homem, o inimigo de Deus. Quando nós tomamos a palavra império, o império se baseia, aí em suprir e satisfazer completamente as vontades, os desejos e os caprichos do seu imperador. Em contrapartida, o rei busca o bem-estar e a qualidade de vida, do seu reino. Por quê? O império se baseia em conquistas, em conquistar outros reinos. Voltando, Então, todos nós nascemos e estávamos ou estamos sujeitos, às ordens e à opressão do imperador das trevas. Mas Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para vencer esse império, para lutar e vencer esse império. Como eu já disse, um império normalmente ele se estabelece pela força. O objetivo de um império é conquistar o maior número possível, de território e subjugar o maior número de pessoas sob o seu senhorio. Nós vemos, na história, a questão dos imperadores. Eles estavam sempre querendo conquistar o Império Romano, o Império Grego e todos mais aí, sempre tiveram, essa conotação de conquista, de conquistar outros territórios e os povos. Então, dessa maneira, o imperador, ele governa, além do seu próprio povo, outros povos que não lhe pertencem. Um império, então, normalmente, ele é estabelecido por conquistas forçadas. Agora, um reino é diferente. Ele se estabelece de uma forma legítima. Ali existe a questão da sucessão.
Geralmente, o direito de herança ao trono pertence ao filho. E também uma outra característica, por ser assim, que o rei, ele governa em favor do reino e do seu povo. Ele não está ali interessado em grandes territórios, mas sim no bem-estar da sua gente e lutará a seu favor. Então, nós vemos ali que Deus, né, enviou Jesus Cristo para vencer o império das trevas. E como aconteceu? Aconteceu que Jesus, ele simplesmente despojou os principados e potestades desse império, né? Que quer dizer? Ele venceu totalmente o império das trevas. Lá em Colossenses 2,15, está escrito assim: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Despojar é um termo, né, muito usado, é um termo até militar. E quando vemos no Antigo Testamento, representa ali uma ação de tomar os bens e as posses do exército inimigo após vencê-lo. Na Roma Antiga, quando os exércitos venciam as batalhas ou conquistavam, o César, né, o governante da ocasião, saía desfilando num carro, uma biga, e atrás dele iria todo aquele pessoal que foi vencido, despojado de todo o seu uniforme militar, suas armaduras, e iam nus, e eles eram exibidos, né? Tornados um espetáculo público ali, sofrendo uma humilhação perante ao povo, né, que havia vencido. Então, é mais ou menos essa a figura que nós temos aqui quando Jesus venceu o império das trevas e ele despojou, né, todos os poderes malignos e fez dele, né, um espetáculo público. Então, ele não só venceu, como eu diria, arrasou o império das trevas. Se Jesus, né, despojou esses principados e potestades, alguma coisa ele tirou desse império das trevas. Quais seriam essas posses que eles mantinham, que Jesus queria conquistar? Como Jesus venceu, né, esse exército inimigo? Nós podemos pensar muitas maneiras, né? Pensar em batalhas, quando a gente assiste alguns filmes, né? Ou achar que Jesus deu um chute no inimigo e passou a espada a todos os demônios. Será que ele derrubou Satanás? Na realidade, Jesus venceu Satanás e todo o império das trevas pela sua morte na cruz. Jesus venceu o império das trevas, morrendo a morte de cruz. E a cruz é o símbolo da vitória de Cristo sobre o império das trevas. Nós, né, que pertencíamos ao império das trevas, Cristo Jesus na cruz venceu e despojou o inimigo,
permitindo que nós fôssemos transportados para o seu reino. Nós, você e eu, nós somos o despojo que Jesus tomou das trevas, como nós temos lá em Colossenses 2,15. Jesus pagou as dívidas, né, que tínhamos com o império das trevas. Lá em Colossenses 2,14, está escrito assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, toda acusação do maligno sobre a nossa vida foi retirada por Jesus Cristo e pregada na cruz. Então, nós somos, né, o despojo que Jesus queria e veio conquistar. Jesus, ele veio à Terra como homem, deixou então toda a sua glória, não com algum interesse, né, como ele recebeu depois, como ter um nome sobre todo nome, como está lá em Filipenses 2,9. E também não veio à Terra com o interesse de ter glória, porque ele já tinha essa glória. O Salmo 24:10 diz assim: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo, Deus, ele é o Rei da Glória. Então ele veio como homem, simples homem, esvaziado de toda a sua divindade, para nos tirar do império das trevas, do domínio do maligno sobre as nossas vidas. Muitos, às vezes, não entendem ou não conseguem aceitar que a morte de Cristo Jesus é a vitória. Por quê? Porque no império das trevas, nós vemos a morte como perda. Essa é a ideia, né, que persiste no império das trevas. Reina o medo da morte. Porém, no reino de Deus, a morte de Jesus trouxe vida. Pertencendo ao reino de Deus, a morte do nosso corpo físico não é o fim. Não precisamos ter medo, porque Jesus nos deu a vida eterna. Jesus morreu por nós. Para quê? Para nos tirar do poder da morte e nos dar a vida, vida eterna, vida em abundância. Agora, quando, né, é que alguém é transportado para o reino de Deus? Na cruz, Jesus deu o direito a todas as pessoas de serem transportadas desde o reino do império das trevas para o reino de Deus. Porém, isso só acontece quando essa pessoa reconhece como verdade que Jesus morreu na cruz e pagou a dívida que ela tinha com o império das trevas. Colossenses 1,13 diz: ele, o Pai, né, nos tirou da potestade, império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso só é possível para aquele que crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, antes de morrer na cruz, disse: está consumado. Ele declarou ali que a obra de resgate havia sido feita completamente. Naquele momento, na cruz, naquele instante, todo o poderio do império das trevas
estava derrubado, derrotado. Então, no momento em que nós cremos nisso, nós somos transportados das trevas para o reino de Deus. Jesus, ele disse que é preciso nascer de novo para entrar no reino. O pecado mata, mas Jesus nos ressuscita. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas no momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos vida nova, novidade de vida. Lá em Romanos 10, versos 9 a 10, está escrito: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então, nascer de novo é ter nova vida, livre da condenação do pecado, livre do império das trevas. A partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você passa a viver no reino de Deus e a viver para Deus. A nossa vida vem de Cristo Jesus. E quem nasce de novo procura agradar a Deus e crescer espiritualmente. Por quê? Se eu estou no reino de Deus, eu tenho que agradar ao meu rei. E meu rei é Deus. E ali nós começamos a nos desenvolver e a crescer espiritualmente. Quando no Império das Trevas, né, nós pensávamos de uma maneira, mas quando somos transportados pelo novo nascimento para o reino de Deus, nós devemos pensar de uma forma totalmente diferente. Nada que era do Império das Trevas é compatível com o reino de Deus. Tudo tem que mudar. Existe um processo, né, que nós chamamos metanoia. E metanoia significa o quê? A ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar e viver a vida. Então, metanoia representa o processo de arrependimento e conversão. E é esse momento que nós vivemos a partir daquele instante em que confessamos o senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas e nascemos de novo. Então, é um processo que é constante e crescente. E se iniciou naquele momento em que reconhecemos, aceitamos e depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. Tudo muda, né? Os valores mudam. O Império das Trevas, por exemplo, ele valoriza o ter. Porém, o nosso rei, o Deus Todo-Poderoso, valoriza o ser. O Império das Trevas e o Reino de Deus, eles possuem esses valores totalmente diferentes. Por exemplo, no Império das Trevas, se você não tem nada,
você é nada. É assim que o mundo vive. Nós olhamos o mundo, né, que vive ainda no império das trevas. Essa é a tônica. Se você não tem nada, você é nada. Agora, no reino de Deus, você é o que você é, não o que você tem. Dessa maneira, com esses valores totalmente opostos, né, não é possível nós vivermos no reino de Deus pensando as mesmas coisas que pensávamos quando estávamos no império das trevas, quando ainda estávamos no mundo, o mundo que jaz no maligno. Então, o problema, né, de muitos que cristãos ou que até nasceram de novo, mas ainda estão crescendo, né, passando pelo processo de mudança. O problema deles é querer viver no reino de Deus, ainda debaixo de religiosidade, de costumes, de superstição que tinham no império das trevas. Ainda não houve a mudança total de mentalidade do que é verdadeiramente viver no reino de Deus. Jesus, lá em Marcos 10:15, ele nos ensinou a recebermos o reino de Deus como uma criança. E tem muitos, vou dizer assim, um sentido muito grande nessa afirmação. Nós vamos nos ater a algum. Ali está escrito assim, Marcos 10:15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que Jesus disse isso? É porque é necessário que nós aprendamos, né, tudo de novo no reino de Deus. Tudo aquilo que a gente sabia ou entendia, né, na nossa vida sobre o domínio do império do mal, não vale nada quando você vai para o reino de Deus. No acolhimento do reino, nós devemos ser dóceis, né, como uma criança que confia nos pais, uma criança que recebe informação, uma criança que vai crescendo. Então, da mesma maneira que uma criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, nós devemos também crescer na fé. Não só para estarmos no reino de Deus, porque quando nós crescemos na fé, nós nos desenvolvemos, nos fortalecemos no reino de Deus. Estando no reino de Deus, nós seremos testemunho, nós seremos verdadeiras setas que apontam o reino para as outras pessoas, para aqueles que ainda estão sob o domínio das trevas. Então, nós não podemos ter a mesma vida que tínhamos quando estávamos no império das trevas. Nem podemos manter os conceitos que criamos ao longo da vida, pois o reino de Deus é totalmente diferente. Jesus, falando aos fariseus, ele disse que não é possível remendar pano velho com pano novo, e nem colocar vinho novo em odres velhos. Marcos 2, 21 e 22,
está escrito assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, Jesus ensina aqui que não é possível entrar no reino de Deus. Estava falando aqueles fariseus com a religiosidade em que eles viviam. Jesus veio anunciar algo novo, coisa nova, que não permitia o ranço da religiosidade das coisas que existiam no império das trevas. Jesus veio anunciar o reino de Deus por meio das boas novas, por meio do Evangelho. Coisas novas com coisas novas. Boas novas. Então, através do Evangelho, Jesus veio nos preparar. Quando ele começou a pregar o Evangelho do Reino, ele veio nos preparar para sairmos do império das trevas e sermos transportados para o seu reino. Então, sem o anúncio do Evangelho, sem o anúncio das boas novas, não é possível sair do império das trevas. Porque sem elas, sem essas boas novas, não se conhece o reino de Deus. Por isso, o testemunho, a palavra, sempre nós pregarmos, você estando no reino de Deus, crescendo espiritualmente, se enchendo da palavra e do conhecimento, nós temos que falar, que pregar, que ensinar, anunciar as boas novas, para que aqueles que ainda estão no império das trevas possam ser transportados para o reino de Deus. Amém? Nós vamos parar aqui e na próxima aula, amanhã à noite, né, nós damos continuidade e encerramos esse estudo. Uma boa noite a todos.